Desculpa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Filipenses, capítulo 2, de 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual repreendecereis como luzeiro do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. 1 Timóteo 4:8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Finalmente, primeira carta do João, primeira carta do João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos mais uma vez orar. Querido Deus, mais uma vez nós queremos vir diante de Ti e nós queremos nos colocar perante Sua face. Nós queremos entender qual é o Seu propósito para o Seu povo. Especialmente nós queremos pedir por cada um dos jovens que estão aqui. Pai, para que Tua palavra possa chegar aos corações de cada um deles. E que eles possam entender qual é o propósito que o Senhor destinou a cada um deles e cada um de nós. E que a Tua vontade possa realmente ser concluída na vida de cada um deles. Permita que nós entendamos também a armadilha do diabo, do nosso inimigo. E que o Senhor possa em tudo isso ser o vencedor. Quero me entregar esse momento nas Tuas mãos, pedir uma Tua unção e que Teu sangue venha estar sobre mim, sobre cada um de nós, para que nós possamos estar diante de Ti com intrepidez, realmente proclamando aquele Teu eterno propósito. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Bom, mais uma vez, nós voltamos àquele assunto que hoje de manhã já ouvimos. E o assunto é um assunto que eu tenho realmente um tremor muito grande em trazer.
porque considero que nós vivemos no momento que, na nossa linguagem acadêmica, estamos vivendo uma dobra do tempo. Você sabe, dobra, estamos enfrentando algumas situações muito peculiares. Em todas as épocas, eu creio que qualquer um de nós, principalmente os de pouco mais de idade, diz: olha, na minha época, né? Ou seja, hoje diferente, né? Todo mundo gosta de falar na minha época. Hoje eu descubro, assim, cada vez eu descubro que tem gente com 20 anos falando na minha época. Eu fico olhando assim. Sabe, eu pergunto para meus alunos, né? Quando que você nasceu? Ele diz 2000. Né? Ele nasceu nesse século. Eu sou do outro século, né? Não, quase, né? Aí eu fico pensando, por que o tempo está tão acelerado? É porque ele muda rápido demais. E antes de nós entendermos o que está acontecendo, já mudou. E a gente tenta correr atrás de entender o passado, que a gente não consegue nem entender o presente. Isso muitas vezes, nos tira a nossa capacidade de enfrentar o presente, quanto mais o novo. Então eu tenho essa palavra para com vários, principalmente os mais jovens, mas como o irmão Cláudio disse, a jovialidade não está na cronologia, vamos dizer, do calendário, mas na nossa mente. Pelo menos assim eu me desculpo, né? Então, de qualquer jeito, nós podemos ser jovens mesmo com idade, ou ser velhos com pouca idade. Depende da nossa postura. Mas, de qualquer forma, nós queremos trazer esse assunto chamado, que é nossa conjuntura onde vivemos, da cultura digital. Primeiro, hoje de manhã o irmão Cláudio já falou sobre cultura. O que é cultura? Do ponto de vista etimológico, né, a palavra cultura vem de cultivar. Então, você vai plantar a planta, cola com uma semente, você vai cultivar. O cultivar, ela no final forma-se a cultura, seja de arroz, grão, mas também cada um de nós somos cultivados. Quem cultiva? Quem nos cultiva? Todos. Tudo nos cultiva. Não entendi. Como é que a planta é cultivada? Você sabe, eu vou trazer, não sei quantos daqui estão envolvidos em agronegócio, né? Agronegócio do Brasil é uma coisa que explode. Por quê? Porque o Brasil realmente é uma terra abençoada por Deus. Nós temos terra, temos sol ano inteiro, temos água. Por exemplo, a China tem terreno, mas não tem água. Não consegue cultivar. Os nutrientes, nitrogênio, e isso, tudo que está nesse meio ambiente, entra como nutriente e cultiva. E a semente absorve, a planta absorve e vem o cultivo. Cultura depende do que você absorve.
Nós somos frutos da cultura. Eu aprendi com meus alunos, eles chegam na escola sem caderno, sem lápis, com celular. O máximo que eu posso dizer, mas você não vai anotar? Ele, notei. Bom, essa é a nossa cultura. O único artefato que eu preciso ter no mundo é esse. Tudo é mediado digitalmente. Eu tive muita resistência. Realmente, ler a palavra, a Bíblia, é muito bom. Mas, como o irmão Cláudio falou, estou com realmente a Bíblia aqui também. Oliver Tree, ele tem todos os comentários estão aqui, né? Uso o Kindle, consigo mais de 150, 200 livros aqui no meu celular. Fácil carregar tudo comigo. Cada vez mais nós somos cultivados digitalmente. Isso porque eu não sou nativo digital. Longe disso. Mas como eu trabalhei na área de tecnologia, continuo trabalhando, e acabei me atualizando, e eu consigo ver como isso é uma potência que nos escraviza, se é a palavra que eu posso dizer. Ou seja, essa padronização nos traz a um momento que a gente começa a pensar: oi, o que está acontecendo? Eu tive a oportunidade de estudar em algumas áreas diferentes da minha área original, né, que é engenharia. Depois saí da área, voltei depois de muito tempo, mas enquanto isso, fui tentar entender como funcionavam as coisas. Descobri que as coisas técnicas nem sempre resolviam as coisas, porque não adianta se oferecer, que as pessoas não querem, tem outras abordagens. Eu falei, deixa eu estudar algumas outras coisas. E percebi que o mundo tem uma estrutura, e nós somos muito pautadas por essa estrutura. Às vezes, sem perceber, a gente está lá. Então, pouco a pouco, nós descobrimos que, puxa vida, isso está meio errado, aquilo está meio errado. Até que, uma época, eu aprendi com um irmão muito querido. Aí ele chega para mim e diz assim: Lawrence, você não sabe que o mundo jaz no maligno? Está escrito. Mas você sabe que nós estamos pisando no terreno do inimigo? Não sei quantos gostam de jogar futebol, né? Quem gosta, ou torce para algum time. Vocês preferem jogar no seu campo, no campo do adversário? Nós só jogamos no campo do adversário. Entenderam? Quem pauta as regras, a torcida que grita, está contra você, tá? Lembre-se disso. Parece óbvio, mas não é. E por isso, nosso viver aqui é uma eterna luta. Não temos e não devíamos ter uma vida fácil. E essa é a realidade.
Se perguntar eu pergunto para os alunos, não, o que você vai fazer depois? A pessoa diz, olha, no meu negócio, eu conseguir um bom trabalho, um emprego, ganhar bastante e me aposentar com os 40 e viver de renda. Quer dizer, todo mundo, né? Como se disse lá em São Paulo, a torcida de Corinthians que é isso, né? Mas a gente sabe que não é realidade. Depois, eu falo para eles, enquanto está na faculdade, está muito bem. No primeiro dia que você bota pé fora da faculdade, você vai ganhar um presente. Chama boleto. E daí vai. Você vai brigar, né? Pela vida. Aí quando nós chegamos nesse tema, alguns jovens souberam e quiseram contribuir, né? Eu agradeço muito a contribuição dos jovens. Eles querem dizer, olha, o que a gente quer dizer para vocês, para mim, para Cláudio, o que os jovens estão passando. Então eu vou trazer alguns depoimentos deles, tá bom? Então, ou seja, nós queremos, eu tenho um conjunto de slides aqui, então nós vamos falar sobre qual é a nossa percepção do mundo agora. Tivemos uma época do pleno emprego, a pessoa sai da faculdade e está empregado, né? A não emprego. Não emprego não quer dizer desemprego. Não sei se você entendeu. Uma coisa é emprego, outra coisa é não emprego. Não é que é desempregado. Não existe emprego, né? Essa é outra realidade. Como vai a comunicação desse mundo? E vem um monstro chamado inteligência artificial. Contribuição dos jovens. Então eu vou até olhar daqui, né? Isso foi o que eles escreveram para a gente. A era digital parece ser uma preparação para o reino do anticristo, pois permite que toda a humanidade esteja conectada como um só homem, Torre de Babel. Dificuldade da vida prática causada por era digital. Então, agora vem a lista. Distração, estimulação excessiva. Tá bom. Distração, estimulação excessiva. Desperdiçar versus remir o tempo. Ou seja, o que esse bichinho tira tempo da gente, né? Portanto, nós temos dificuldade para leitura da Bíblia, oração, com a distração da era digital. Ansiedade, vício no acesso a redes sociais, mensagem, notícia, redução do período de descanso da mente. Impaciência. Esse item é interessante, né? Com o WhatsApp, a gente manda uma mensagem, 1 minuto depois, cara, não respondeu. Como é que ele não está conectado, né? Parece, poxa, onde é que mundo ele está, né? Não respondeu em 1 minuto. Excesso de informação. Se dá uma googada, vem 20 milhões de páginas. Você não sabe o que vai ler. Relacionamentos superficiais. Conversa-se muito pela rede e aplicativo de mensagem, mas há pouco contato real e afetivo. Personalidade. Comportamento social digital diferente do real. Muito frequentemente as pessoas têm mais coragem de dizer opiniões por meio digital ou, em outros casos,
cria uma segunda personalidade digital, o famoso avatar. Propaganda. Excesso de propaganda direcionada em função do conteúdo de e-mail, estimula o consumo, privacidade, exposição exagerada da vida pessoal, praticamente sem retorno. Uma vez que a informação está na internet, é praticamente impossível de remover. Resumo, a era digital tem transformado uma geração inteira. Eu diria, quase todas as gerações. Aliás, para sua informação, os usuários do Facebook não são jovens, são pessoas velhas. Né? Diante de tantas dificuldades e riscos, como devemos usar essa tecnologia? Como manter a nossa mente renovada nesse cenário de tanta estimulação? Como usar a tecnologia para o Senhor por meio de compartilhamento de mensagens, estudo, acesso, livro, documento? E aí foi um refrigério para mim. Aí os jovens mandaram conjuntos meio digitais para estudar a palavra, para ouvir palavras. Eu vou deixar isso para fim, tá? Pedi entregar agora. Ou seja, nós podemos usar tecnologia a favor, mas temos que tomar muito cuidado. Vamos olhar com mais cuidado o que está acontecendo no mundo digital. Agora eu vou alertar uma coisa para vocês. Esse slide que tem a seguir, por favor, não considere como terrorismo da minha parte, né? Eu estou pondo meio as coisas difíceis, mas eu estou tentando ser o mais preciso possível no que está acontecendo hoje. Primeiro, eu quero lembrar dos versículos que nós lemos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós temos um Senhor, nós temos Deus. Ele nos guarda. Mas precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Isso é importante. Não precisamos ficar assustados, mas precisamos estar alertas. Então, o slide seguinte, eu tenho vários slides que falam da cultura digital. O que está acontecendo. Então, começando, você deve conhecer esses termos. Hoje está conosco inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, virtual coins, drones, robótica, indústria 4.0, realidade virtual, realidade aumentada, um monte de coisas. Não sei quantos de vocês já estão cansados de saber sobre tudo. Por exemplo, quando vocês estão escrevendo um e-mail, não sei qual é o software que você usa, por exemplo, um Gmail. O Gmail se mete a escrever para você. Você começa escrevendo, ele quer completar, porque ele te conhece. Ele sugere, se diz, eu quero mandar para essa pessoa. Ele diz, você não quer mandar para esse aqui? Não quer mandar. Quer. Em outras palavras, está no nosso dia a dia. Então isso já faz parte da gente, do nosso mundo. Internet das coisas, você sabe que existe muito mais comunicação entre as máquinas sem nossa interferência, que as máquinas estão conversando entre si, trocando ideias, conversando entre eles. Vai chegar um dia que a geladeira vai dizer para o supermercado, mandam alface que está acabando.
Mas não estou brincando, estamos muito perto disso. Ou seja, não precisamos falar, eles se falam. Isso que o famoso internet das coisas. Está aparecendo moedas novas, sistema diferente de livro caixa, de contratos, de como se transaciona nesse mundo. Hoje você consegue comprar drones a partir de 200, 300 reais até 20 mil na loja da esquina. Quem é da área de agricultura já sabe. De manhã a pessoa levanta, primeira coisa, abre o painel, aperta um botão, sai um drone para sentir qual a umidade do ar, qual é o nível de irrigação, quais são os tipos de fertilizante que sempre precisa sair de casa. Já é assim. E o resto, robótica, indústria 4.0, o mundo está automatizado. Veja, eu estou falando qual o papel do homem. Não quer dizer necessariamente ruim. Então, com a inteligência artificial, a IBM dizendo assim, nossas palavras serão uma janela para a nossa saúde mental. Eu achei tão incrível uma empresa dizer isso. Se lembra na mensagem de manhã do Imon Crowd falando sobre linguagem, importância da linguagem? Cada vez que você fala, você relata do estado da sua saúde mental. As nossas palavras dizem isso. Hiperimagem e inteligência artificial nos darão visão do super-herói, ou seja, a nossa visão será estendida. Nós vamos entrar a complexidade na Terra. Estamos mandando, os homens estão mandando satélites para pesquisar esse universo inteiro. O último que foi lançado para pesquisar o Sol. Os labs, uma chip, servirão como detetive de saúde. Cada vez mais os vestíveis vão dizer seu estado de saúde sem você precisar ir para nenhuma clínica. Ou seja, sua roupa vai te dizer qual é o estado de saúde. Sensores inteligentes detectarão poluição ambiental à velocidade da luz. Isso significa imediatamente. Aconteceu agora na Índia. Esse é apavorante. A comunidade europeia tem 2 grandes projetos para 2020. Um é sobre grafeno, sobre materiais, e o segundo é o projeto da Human Brain, sobre cérebro humano. Como funciona? Estão entrando no cérebro humano. Comunidade europeia inteirinho pesquisando sobre cérebro humano. E continuação, esse Human Brain Project é um projeto monstruoso para estudar mente humana. Aí vem o histórico da inteligência artificial, cunhado em 1956. Tema de pesquisa em diversas áreas. Computação, a gente pensa que inteligência artificial é computação, não é. Computação, linguística, filosofia, matemática, neurociência, entre outras. Diversidade de subcampo, experimentação, dificulta descrever o estado da arte da atual da inteligência artificial. Os estágios de desenvolvimento, bem como expectativa, variam entre campos. Está em todos os campos. Eu tenho mais uns 20 slides desse tipo. Eu vou deixar, quem quiser depois ver esses slides todos, né? É tema de pesquisa que eu tenho, mas não é só sobre isso. É sobre o que está acontecendo, principalmente com jovens. E eu resolvi investir bastante tempo em entender
o que está acontecendo com os jovens. Aí comecei a largar um monte de coisa que está fazendo. Eu comecei a me juntar aos grupos de startups, espaço de coworking, participar dos eventos deles e ver qual a perspectiva que eles têm do futuro. Eu diria, eles, vocês. Eu não sei quantos daqui estão trabalhando nesses empreendimentos. E para minha surpresa, eu achei que é uma pequena parcela. E para uma surpresa minha, eu comecei a encontrar muito mais gente do que imaginava. E quem conhece São Paulo sabe que na região de Berrini, não sei quantos daqui conhecem aquela região do Berrini, perto do shopping Morumbi, foi construído algumas torres, eu diria dezenas de torres, tudo espelhados. Então, quando o irmão Claudio falou sobre Dubai, lá tem um mini Dubai, tá? Naquela região. Tem alguma coisa assim. E eu olhava, eu passo todo dia em frente, e eu olhava e falei, não vão conseguir encher de gente isso aí. Até que eu entrei lá. Me convidaram para um evento, fui lá, prédio cheio. Cheio. Se quiser alguém curiosidade, entra, pesquisa sobre WeWork, né? Uma coisa. Sabe, tive um peso muito grande ao ver tudo isso. É um enfoque de que eu vou fazer o meu mundo. Quem está lá disse, eu vou ser o próximo Mark Zuckerberg. Eu vou ser Elon Musk. Eu vou ser... Todos eles falam isso igualmente. Foi muito engraçado, porque nesse tempo, né, eu tenho normalmente 3 vezes a idade ou mais, né, dos que estão lá. Mas, por alguma razão, acho que eu devo ser uma fauna diferente lá, eles me deixam entrar. Mas eu comecei a pensar sobre tudo isso. Eu percebi que nós temos que entender o nosso tempo, nós jovens. Essa é uma matéria que saiu faz uma semana. Foi depois que eu preparei a mensagem, saiu, eu falei, opa! Ele fala quais são as tendências daqui para frente. Primeira, a tecnologia é globalização. Tecnologia não tem fronteira. A gente tem russos. Quando a gente faz um Programming Cup, uma competição de programação, participa pessoas do mundo inteiro via rede para esse concurso. Fratura dos grupos de representatividade. Cada vez mais a gente dá menos importância para instituições. Aliás, a gente questiona as instituições. Conscientização do consumo significa todo mundo acha que eu consumo de maneira correta. E a gente critica outros que não consomem como eu. Né? A fuga do presente. Essa é uma autodefesa. Cuidado com a saúde. Espetacularização do cotidiano. Especialização tecnológica. Essas eu vou comentar depois. Né? Como consequência, tá aí, Go Embody. Absorção da tecnologia no corpo e na matéria. Nós somos cada vez mais parecidos com ciborgue. Ou seja, estamos implantando mais coisas em nós. O que isso lembra? ID Quest.
fratura das redes e os novos afetos. Você sabe, cada vez mais voltamos à ética tribal. Cada vez mais nós estamos constituindo tribos independentes. Know your right. Eu não vou dizendo, cada grupo reivindicando seus direitos. Chrono fervor, evasão do tempo presente, né? Vocês podem brincar com o velho querendo ser jovem, jovem querendo ser velho, e assim por diante, né? Então a gente, né? Agora isso aqui, essa frase, living well, corpo são, mente insana. Deixa eu explicar isso. Teve uma pessoa no ano 50 menos depois de Cristo, chamado Décimo Juvenal, né? Todo mundo já ouviu falar de Juvenal? Juvenal escreveu algumas sátiras no tempo do Império Romano, e no sátira 10 ele disse uma frase que ficou famosa: mens sana in corpore sano. Isso é usado quase em todas as academias, né? Diz assim: nós temos que ter um corpo sano para ter uma mente sana. Hoje, essa pesquisa mundial descobriu que o corpo está sã, que não está sã é a mente. Que onde está bombando psicanálise. Todo mundo fazendo terapia com corpo sarado, corpore sano, mente insana. E máximo exposure, que é a espetacularização do cotidiano, é o famoso simbólico do youtuber. Eu não sei, quando olho aqueles youtubers colocando as lives, eu falei: oi, está assistindo isso? Cara na cama, falando. E todo mundo assim, tem milhões de seguidores. Ele espetaculariza o seu cotidiano, e todo mundo acha que nós também devemos fazer isso. In my way significa: eu estou certo do meu jeito. Deixa eu trazer de volta. Eu não quero que vocês entendam mal. Por que nós escolhemos o verso Romanos 12, 1 e 2? A batalha de hoje é a batalha da mente. O inimigo está conseguindo apossar-se da nossa mente. Quando Paulo em Romanos 12, 1 disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que o vosso culto racional. Desde aquela época, Paulo disse: nós temos uma batalha da mente. A vitória do derrota será quem conquistar a mente. A União Europeia está pesquisando a mente. A neurociência está pesquisando a mente. Você vai encontrar vários autores estudando sobre inteligência. No fundo, eles estão pesquisando a mente. Eles querem entender como a mente funciona para controlar a mente. Se eu não posso controlar a sua mente, eu vou criar uma mente igual à sua. Inteligência artificial. Tanto é que os primeiros projetos, agora apelando para a minha idade, né, que eu participei quando estava no tempo, onde estava trabalhando em empresa de tecnologia, foi de inteligência artificial. Isso na época de 80. A gente escrevia algoritmos para simular reações, né,
de um médico diante de um paciente, por exemplo, né? Para tentar reproduzir diagnóstico que seria dado por médico. Adivinha como é que esse programinha se chamava? Demon. Porque parece que tinha vida própria, né? E eu olhava. E depois não deu muito certo, porque a gente descobriu que não basta você saber programar. Você tem que, para simular o que a pessoa pensa, você tem que entender de filosofia, tem que entender de podologia, tem que entender de sociologia, tem que entender de várias outras áreas do conhecimento humano. Aí eu descobri que não era competente para fazer nada disso, saí da área, né? Então, mas desde aquela época para cá, houve uma grande mudança. Por quê? Porque eles conseguiram fazer com que esses programas pudessem aprender sozinhos, sem a gente ter que ensinar. E essa foi a grande virada. E nós estamos diante de alguns monstros. Mas, felizmente, eles não conseguem invadir a nossa área. Porque nós conhecemos o Senhor. Nós temos um espírito renovado. Isso não é inteligência. Isso não é raciocínio. Isso é inspiração. Porém, para que isso seja efetivo, ele precisa da nossa mente, precisa do nosso corpo, precisa das nossas emoções, precisa da nossa vontade, precisa da nossa consciência, precisa da nossa intuição, precisa da nossa comunhão. Qual é o perigo? Nós não entendemos como isso funciona dentro da gente. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês que nós temos um grande desafio aqui. Que, na verdade, é saber que o mundo nos exige de uma forma. O mundo está se apossando do nosso tempo, da parcela daquilo que está na nossa cabeça. Ele está nos escravizando, está roubando isso. E como nós devemos lidar com isso? Então, ele faz por meio de mudanças culturais, por meio de educação, por meio da medicina, por meio de quase tudo. E nós temos que entender a artimanha do inimigo. E que bom, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que tudo isso está escrito na Bíblia de como combater. Há 2000 anos atrás, antes de aparecer isso. Essa é a parte mais linda da palavra. Tudo aquilo, toda a artimanha já foram dissecadas aqui. Desde quando a gente vai estudar a Bíblia, já está lá. O problema é quando a gente não reconhece a armadilha. Mas se a gente entender qual a armadilha, e o Senhor começa a nos ensinar a identificar as armadilhas, e nós podemos ter vitória sobre vitórias. Então, primeira mensagem. Parece que o bicho é feio, né? Mas não tanto assim. Nosso Deus é maior. Ele já nos deu vitória sobre tudo isso. Mas tudo isso que é oferecido é super atrativo.
opa, saiu um iPhone XS. Muito bom. Tá certo que custa 10 mil reais, né? Mas aliás, isso é bom, né? Para ninguém conseguir comprar. Mas são atrações, são maneira como ele nos cativa. Mas nós temos de entender as armadilhas. Estou falando, desculpa, não quer dizer que quem usa iPhone está errado, não. Tem suas funções, né? Se puder, ter dinheiro para comprar, tudo bem. Mas a gente tem que entender que tipo de armadilha que está atrás de tudo isso. Todas as coisas são neutras. Depende de quem que é o real dono da coisa. Então nós vamos, durante essas sessões, na medida possível, a gente vai tentar mostrar como o Senhor lida com cada uma dessas coisas. Para pouco é proveitoso, mas piedade, ou a santidade, ou praticar as coisas santas, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida, e agora é e daqui há de ser. Então nós sabemos que estamos na escola do Senhor. E o meu desafio, né, depois da primeira metade, eu vou contar para vocês, e tentar exercitar, praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique. Mas a gente também, nós temos de entender a nossa estrutura, como nós somos formados, e como a cultura nos afeta. Então, eu estava muito receoso de falar da cultura, como eu estava comentando com o irmão ao lado, porque estamos afrontando diretamente a cultura vigente. Só que cultura que existe? Qual é a cultura vigente? A cultura digital em si, eu penso que pode ser neutra. Como é bom nós temos um diagnóstico médico preciso, feito com tecnologia, que faz um diagnóstico perfeito da nossa saúde. Isso não é ruim. Mas o problema é como isso afeta culturalmente a nós. O que está por trás disso? Uma coisa é medicina, uma coisa é técnica, outra é motivação que está atrás. Isso que a gente tem que entender melhor. Então, nós vimos hoje de manhã, quando o irmão Cláudio trouxe, que no final do tempo, as duas grandes vertentes da apostasia, um é religiosa, outro é político. Você fala, político? Não. Eu fui ensinado desde pequeno que a gente não tem que se meter nesse negócio aí. Continuo achando. Porém, não quer dizer que a gente tem que ser ignorante com relação a isso. Porque nós vemos hoje que do ponto de vista religioso, parece que nós temos uma liberdade, mas talvez liberdade em excesso. Eu vejo que nós temos de libertar de todas as religiões, né? Não considero aquilo que nós queremos ser uma religião. Nós cremos no nosso Senhor, nós cremos no Deus que criou-nos, que nós fomos formados do pó. E no momento que Ele soprou sobre a narina do homem,
ele se tornou alma vivente com o Espírito de Deus. É assim que começa a nossa história. E com a queda, nós tivemos um hiato de comunhão com Deus. Mas, de um modo geral, as religiões não falam dessa forma. E nós também vivemos num ambiente que, de alguma forma, temos uma organização. Se nós, quem veio de carro, teve que pegar a estrada, por que você não andou no lado esquerdo da estrada para vir, você veio no lado direito? Não ia dar, eu ia andar na contramão. Então tem regras. Quem botou as regras? Então tem toda uma organização com relação a isso. Por que teve essa organização? Por que na Inglaterra eu andaria no lado esquerdo e aqui no lado direito? Outra. Então nós temos de entender como isso se forma. E é muito bom falar depois, né, do irmão Cláudio, porque eu já pego carona, né, tudo que ele falou, eu engato, né? Porque por volta de 1500, quando houve a imprensa, que foi a grande mudança, dentre todo o livro, conhecimento, uma das coisas mais impressas daquela época é a Bíblia. Aliás, até então, quem detinha o monopólio da fé no lado, vamos dizer, ocidental, né, do mundo, Europa, quem detinha o poder da fé era a igreja. Quem podia interpretar a palavra? Só quem tinha poder sobre um tesouro que só eles tinham, que é a palavra. Tanto é que os homens tinham que pedir para esses interpretantes da palavra dizer o que é certo e errado. Não é à toa que ele se chama padres, pai. Tornou-se o pai de todo mundo. No momento que a Bíblia foi aberta por meio da imprensa, houve a primeira grande revolução cultural. Nós temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia. Foi quando houve a reforma protestante. Essa foi a grande mudança cultural. Ou seja, pela primeira vez, o poder monárquico da religião foi quebrado. Portanto, quando a gente fala de comunicação, da mídia, foi a primeira vez que a mídia teve um efeito positivo. Foi quando Martinho Lutero colocou as 95 teses, e principalmente em todas essas teses diz assim: o sistema é aberto, não é mais fechado. Foi pela primeira vez a internet chegou na Bíblia, né? Dizendo assim. Ou seja, houve abertura do conhecimento da Bíblia. Foi uma grande bênção. Porém, logo depois, o que aconteceu? Você, para um pouco. Vamos ter que escrever outras coisas e dar uma fechadinha. Isso está muito aberto. Por quê? Porque culturalmente nós queremos ter o domínio dessa informação. Todo mundo quer ter domínio da informação. E essa foi sempre o movimento pendular cultural. E quando o irmão
Cláudio mencionou sobre Marshall McLuhan, ele fala que a mídia, quando abre a possibilidade, forma diferente de interação, ele faz com que o conteúdo ele seja amplificado ou modificado. Isso afeta culturalmente cada um de nós. Eu vou me arriscar a falar de uma coisa complexa. Eu quero que os irmãos entendam que não é o que eu vou falar numa posição política, tá? Porém está ligado a isso. Por exemplo, como é formado o mundo ocidental hoje? O mundo ocidental, basicamente, ele tem uma cultura muito clara, pelo menos tinha, que era, vamos dizer, formada desde o tempo do Senhor Jesus, que é judaica cristã em termos de fé. Em termos do lado político e de direito, os romanos dominaram. E culturalmente, em termos de arte, essas coisas, foram os gregos. Sabe o que os gregos trouxeram de maior contribuição? Culto ao corpo. Foi o conceito de belo. Nós começamos a ter um conceito de estética muito ligado aos gregos. Eu aprendi um tempo atrás de onde veio a palavra museu. Museu é o lugar onde ficavam as musas. É o lugar onde se desfilava beleza. Então, quando a gente vai para o museu, a gente vai contemplar o belo. O que nós estamos alimentando? A nossa alma. Quando houve incêndio no Museu Nacional, foi vamos dizer, foi um trauma para todos os brasileiros, Porque lá representa algum conceito em termos de belo. Porém, por que pegou fogo? Porque o controle do que é belo é um controle político. Então, todas essas três áreas, sempre houve a tendência de controles. Isso é o famoso controle cultural. E nós vivemos debaixo de uma sociedade que entende que isso que vai formar ou dar a forma à nossa alma. Na verdade, você só vai conhecer, você fala, eu quero conhecer Monet. Tá bom, Museu de Arte Contemporânea, você vai lá, cheio de quadros de Monet. Ele tem um acervo para mostrar isso. Quem faz isso? O curador do museu. O poder que ele tem na mão é muito grande. Porque ele que vai decidir o que você vai ver, o que você não vai ver. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? É que eu estou resistindo a falar, mas nos últimos 60, 80 anos, teve formulação muito sofisticadas sobre que cultura que o Brasil tem que ter. O Brasil, nos últimos anos, teve uma coisa chamada marxismo cultural.
Eu vou parar por aqui. Né? Mais do que isso, né? Eu avanço a linha. O que eu estou querendo dizer assim, não pensa que isso foi por acaso. Teve mentes atrás de tudo isso. Quem quiser estudar um pouco sobre Antônio Gramsci, estude toda a doutrina, tanto na área de educação, na área das artes, na área da mídia concentrada. Tudo isso foi muito bem arquitetado. Isso forma a nossa alma. Nós temos o forma, você sabe, formas, que nem fazia o bolo, que a gente está numa forma, depois fala, por que somos assim? Claro, né? Somos pó, não é? Dentro de uma forma, sai daquela forma. Esse é o grande perigo da cultura. Não podemos ficar sem. Temos de ter. Agora, a parte mais delicada. O digital quebrou tudo isso, para o bem ou para o mal. Quando nós falamos daquelas tendências, uma tendência é empoderamento do eu. O que significa? Antigamente, só os rádios, TV, jornais, que são transmissores de cultura. Hoje qualquer um youtuber é. Eu posso ser. Eu posso todo dia de manhã resolver fazer um live. Falar um monte de coisa. Hoje equipamento de live, pelo menos lá em São Paulo, é vendido nas bancas da rua, dos camelôs. Aquele negócio que se pendura no pescoço, põe um celular na frente, vai falando, vai andando e interagindo com todo mundo, né? Bom, não vou ensinar vocês como é que faz isso aqui. Não. Vou ter um monte de gente fazendo live todo dia. Gente, isso faz com que a comunicação explode de maneira exponencial. Qual é o problema? Nós perdemos noção da verdade. Por que a palavra do ano, um ano atrás, do dicionário Oxford, se chamava, que a palavra é fake news. Fake news significa eu falar qualquer coisa parecido com a verdade. Fake news não são notícias totalmente falsas, parecido com a verdade. É a imitação da verdade. Quem que é o imitador da verdade na Bíblia? O inimigo. Olha o problema. Todos nós, qualquer um de nós, pode ser fonte de fake news. Por quê? Porque eu tenho esse poder. Todos vocês podem ter. Todo mundo passou a ser geradores em potencial de fake news. Ou de inverdades. Ou de doutrinas, ou de heresias. Antigamente a gente pôde nomear algumas heresias. Agora não sei a quantidade de heresia que existe. Impossível saber. Qual é negação
da palavra. Todos os homens vestem azul. Com a negação dessa frase. Todos os homens não vestem azul. Certo? Não. Basta um homem não vestir azul, essa frase é desmentida. Para desmentir uma verdade, para alterar uma verdade, basta alterar um pontinho. Olha que complicado que é isso. Como nós vivemos num mundo difícil de entender. Será que nós temos de... Aí tem vários sites, boatos, não sei o que, vários sites. A gente não consegue saber realmente em todos os onde é que está a verdade ou não. Porque nem eles conseguem saber. O Senhor sabe a verdade. O Senhor deu o melhor mecanismo de detecção de fake news. Está aqui dentro. Só que tem que ser desenvolvido. Só que tem que ativar esse mecanismo. E às vezes a gente terceiriza a ativação disso aqui. A gente, quando tem uma dúvida, oi irmão, me fala aí. É ou não é, né? Ué. A gente tem um mecanismo, mas não usa. Tenho medo de me perder aqui. Mas o assunto é... Por isso, para isso, nós temos de ativar todos os mecanismos que nós temos. Eu gosto de esporte. Vou para a academia, né? Eu faço... Porque eu acho que é importante eu me manter fisicamente saudável. Dou graças a Deus, tem médicos, irmãs e irmãos que cuidam de mim, da minha saúde, né? Olha meu exame, tá aqui, tá ruim, tá não sei o que, vou lá tentar. A gente precisa ter um físico bom quando a gente tem uma mente boa, mente sana, corpo sano. Mas o problema é a gente ser grego, que só cuida do corpo. Mas como é que a gente ganha um corpo bom? Vamos para a academia, fazer esteira, não sei o que. Cansa muito. E pior, se corre, sua, sobe na balança, pesa a mesma coisa. E aí você vai lá, come um chocolate, sobe na balança, pesa a mesma coisa. Então vou comer chocolate. Esse que é o problema de treinamento e de alimento. Sabe qual é o problema? Você não colhe resultado no dia seguinte. O prêmio ou a punição vem a longo prazo, não é a curto prazo. Por isso todos nós falamos, amanhã eu começo dieta, hoje não. Porque você comeu hoje, não ganho 5 quilos amanhã, então não tem problema. Começo outro dia. Hoje não faço de nada, não tem problema nenhum. Amanhã eu começo. O nosso problema é sempre amanhã. Só que o Senhor quer que a gente exercite, não só físico, porque exercício físico para pouco proveitoso. Não é que não aproveita nada. Essa é a minha desculpa de fazer ginástica, né? Alguma coisa eu ganho. Mas a prática da piedade para
Tudo é bom, inclusive físico. Não entendi. Ler Bíblia emagrece? Se você aprender da Bíblia, você vai ter disciplina. Sabe por que você não faz exercício? Não tem disciplina. A piedade te leva até ter disciplina para dar uma corridinha. Ou pelo menos dar uma volta no quarteirão. Gente, a minha parte, minha responsabilidade aqui é levar vocês para a academia essa semana. Seja espiritual, seja físico. Nós temos de aprender a estar na academia de Deus. Porque se nós não estivermos, a cultura desse mundo vai te conquistar. E quando você chegar no momento, se diz assim: não tenho mais saída. A minha mente não me permite pensar de outra forma. Porque o seu formato é assim. E aí você pega aquele vestido lindo e diz: não entro nele. Passou muito tempo. Não quero ser personal trainer de todos vocês. Mas vocês vão ser. Vocês têm o melhor personal trainer do mundo, do universo. Então, nós temos de aprender, primeiro, quais são os exercícios que nós temos de fazer. Que tipo de comida a gente vai ter que evitar, gente? Tem que ter nutricionista. Isso pode, isso não pode. Isso é bom? Não, isso é horrível. Mas o mundo vai te dar um monte de junk food para você, né? Mas é rápido, né? Hoje estava com uma pressa, estou com vergonha, né? Mas fui para Burger King mesmo. Eu vi aquelas, né? Como é que chama? Aquele sanduíche com bacon, vou nela. Amanhã eu faço dieta. Pessoal, eu estou trazendo nesse tom, eu quero que vocês entendam. A gente vive num mundo complexo demais para deixar como está. Hoje nós somos bombardeados de tantas coisas que a gente não consegue se livrar. Isso especialmente para jovens. Porque vocês nasceram com isso na mão. Tem tanta destreza. Não, claro, não sei se a mãe está aí, né? Minha esposa está aí. Mas muitas vezes, quando ela quer fazer alguma coisa, meus netos todos ensinam para ela. Já nasceram com esse negócio na mão, sabe tudo. E pede para largar como? Agora, será que a gente tem que largar mesmo? E eu uso? Mas aí que está, como usar. E eu que vou usar. Que parte dessa aqui é, vamos dizer, Lúcifer cultural, né? Vamos dizer assim, né? Que parte dessa aqui, que foi quando a Bíblia foi impressa?
Nós temos esses dois contra-exemplos. Na China, quando houve revolução cultural, quem que foi responsável para fazer revolução cultural na China? Que morreu milhões, dezenas de milhões, perto de centenas de milhões de pessoas foram promovidos por adolescentes. Bom, eles quebraram toda a obra de arte, todos os escritos antigos, queimaram livros, não sei o quê. Primeiro, porque não nem sabia o valor daquilo. As revoluções culturais são revoluções de valores. Nós estamos diante de vários momentos que nós enfrentamos escolhas, opção de valores. Isso é importante. A gente tem que identificar os nossos valores. Então, nós temos que ser sensível à voz de Deus, dizendo: filho, esse é o meu valor. Vai nisso. Não, lá não. Isso não é meu. Portanto, a partir de amanhã, eu vou falar muito mais, um pouco mais pelo menos, sobre a anatomia do nosso ser. E entender como a nossa anatomia funciona. E como nós treinamos esse nosso ser. Como nós podemos prosseguir nesse caminho e nós guardar do rei ou então do tirano, do ditador desse mundo, que é o nosso inimigo. Então, irmãos, eu peço que ore por nós, porque isso é uma luta. E lembra que a gente está jogando do campo do inimigo. Ele não vai querer que a gente aprenda isso. Nós todos temos de estar envolvidos nessa luta. É uma luta espiritual. Então ore, interceda. Inimigo não vai querer que a gente vença. Mas interceda. Guarde cada um dos jovens, que agora que é o momento que a forma da vida dele está sendo estabelecida. Que se estabeleça de maneira correta. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez nós queremos estar diante de Ti, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor venha fazer a sua visitação na cada uma das pessoas. Fale a cada um dos corações. Diz: Senhor, eu quero estar diante de Ti, Pai. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero que o Cristo seja formado em mim. Eu quero que Tua palavra habite ricamente no meu coração. Pai, nós pedimos que o Senhor venha fazer então essa visitação a cada um de nós. A mim. Dê a mim essa renovação de mente e dê a cada um dos irmãos, a cada um jovem, essa renovação da mente, essa renovação diária da mente, Pai.
queremos entregar esse momento nas tuas mãos. Que o Senhor venha guardar. Venha dar um descanso para cada uma das pessoas no seu físico, na sua mente, no seu espírito. Para que nós possamos estar amanhã aqui, prontos para receber aquela porção do maná que o Senhor quer nos dar. Pai, obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém.